Ei, vamos falar do projeto das Férias Serafim? Enfim, tava aqui pensando e acho que chegou a hora da gente avaliar alguns desses exemplares aqui, né? Alguns dos livros que a gente tem, pra gente decidir quem é o protagonista mais fraco e o protagonista mais forte até agora. Vou lembrar aqui a vocês que a gente só vai estar levando o ômega em consideração, tá bom? A gente não vai estar levando em consideração protagonistas da outra coleção, a Tropoi. É só o ômega mesmo. A começar pelo protagonista mais fraco que a gente tem, né? O Noah Schuss. Ele, ele tem a participação dele ali, né? Em Onde Habitam os Espectros, tanto no volume 1 quanto no volume 2. Mas ele ainda é muito próximo de uma pessoa. Então, levando em consideração só o que a gente tem dele nos livros, que é o 1 e o 2, e o 2 a gente releva porque ele teve pouca evolução ali, a gente pode colocar ele tranquilamente assim como um dos protagonistas mais fracos da obra. Se a gente tivesse levando em consideração o Miguel, seria outra história, né? O Miguel aqui só que a gente está levando em consideração o Noah porque ele é quem carrega mais o protagonismo querendo mais. Querendo ou não, né? O Miguel ele aparece nos dois, só que se a gente levasse em consideração o Miguel ou a própria Tônia, a gente teria um resultado um pouco diferente, mas como o Noah é quem mais tem a carga de protagonismo, a gente vai avaliar ele aqui. Então ele fica ali na posição mais fraca. Um pouco acima dele a gente vai ter o Aleph. O Aleph, galera, ele é protagonista desse livro aqui, O Humor Murcho. E ele é um e-book. É um e-book. Legal, né? Enfim. O Aleph, como dá pra ver, ele é o que a gente chama de magista, ou seja, ele é um feiticeiro. Então isso deixa ele um pouco mais acima do Noah nesse quesito. O Noah ele era um meio espectro. Esse cara é um feiticeiro. Mais especificamente, um necromante. Sim, ele é um necromante, só que pelo que a gente vê ali no primeiro livro de Flor do Encanto, ele não tem muito o que mostrar, né? Ele reanimou uns pássaros e também pôs o Kanan no lugar dele. E ainda teve uma briga ali com o Oliver, mas nada que fosse realmente elevar ele a uma posição de destaque, diferente do Sergei e da Lisa. A Lisa, gente, ela é de fato a estudante mais forte ali da escola e a mais poderosa e com um potencial mágico maior do que todos os outros. Mas ela não aparece tanto. Então, como a gente está destacando apenas os protagonistas, a gente vai deixar ela de lado e colocar o Aleph nessa posição. Até porque se a gente fosse considerar ela, o rank seria um pouco maior. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma lista de personagens secundários. Em penúltimo lugar, a gente vai deixar o Euron. Euron Somerville. Ele é o protagonista ali, né, do livro 12. Inclusive é uma fantasia muito boa, recomendo. Porque tem surpresa vindo por aí. Mas enfim, é muito bom e em questão de poder e habilidade, ele supera, tá? Ele supera os outros nesse aspecto, porque lá, aqui, né? Aqui a gente tem um confronto dele com o Baltazar ainda nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, que é simplesmente colossal. E esse cara, esse bem aqui, ele é um mago supremo. Imagina o Aleph, que é um estudante de magia. Então não dá. Simplesmente não dá. O Euron, ele quase deu uma surra nesse cara, então é evidente que ele fica em uma posição superior. Deixar uma menção honrosa que é o Iagor. Iagor que é também um dos protagonistas do livro 12, mas ele é uma criança. Então não dá pra falar só do potencial dele, né? A gente tá falando de feitos mostrados aqui. Então, menção honrosa pra ele porque ele tem potencial para superar não só o Euron, como todos os outros da mesma classe dele. E pra menção honrosa final, eu vou levar o Rafael. O Rafael, que ele é protagonista desse livro aqui, né? Semente de Oliveira, tudo mais. Ele, se tivesse sendo avaliado aqui,
ele estaria no primeiro lugar. Ele só não está sendo avaliado aqui porque, apesar de ele fazer parte do mesmo projeto, a coleção dele é diferente. Então, ele só tá aqui porque ele é um protagonista também, né? Mas assim, de acordo com o brainstorm que a gente já fez aqui, dessa saga, desse livro e tudo mais, ele não só supera, como ele praticamente poderia humilhar todos os protagonistas anteriores juntos. Isso sozinho, e ele é uma criança. Sozinho. Mas enfim, né? A gente sabe, quem leu esse livro, né? Sabe que esse cara nunca tá sozinho, ele sempre tá com o Leon. E quando eu falo sempre, é sempre mesmo, tá, gente? Esses dois são unha e carne, não se separam de jeito nenhum. Ou será que não? Enfim, esses são os protagonistas, né? Do mais fraco ao mais forte. Ah, eu não levei em consideração esse daqui, porque ele é spin-off, tá, gente? Esse livro ele é spin-off e ele é aqui na mesma saga de Onde Habitam os Espectros, então não faz tanto sentido avaliar ele, apesar de ser um spin-off. Mas, enfim, tá aqui, esses foram os protagonistas do mais fraco até mais forte. E eu tô pensando aqui em fazer os personagens secundários, né? Que tem personagem secundário aqui que literalmente humilha. E se eu for avaliar os personagens secundários mesmo, vai ter uma lista um pouco mais interessante aqui. Mas como a gente tá avaliando só os protagonistas, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Enfim, é isso. Esperar as novidades aí. Especialmente de você, né? Pois é, outubro tá chegando.